O Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo de número 8, diz assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esse foi o maior ato de humildade demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. Naquela noite, noite de ceia, noite de jantar pascal, noite que antecedeu a crucificação, o Senhor Jesus Cristo, reunido no cenáculo, uma espécie de salão com os seus 12 apóstolos, ele se levanta, tira as roupas de cima, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Note que no texto, no versículo que nós lemos, o verso de número 8, o apóstolo Pedro se escandaliza com aquilo que está acontecendo. Por isso, ele afirma para o Senhor nunca lavará os meus pés. Por que Pedro ficou tão escandalizado com aquilo? O que alarmou tanto o ex-pescador que fez com que ele fizesse tal afirmação para Jesus Cristo? Nunca lavarás os meus pés. Nós precisamos entender que o lava-pés era uma cortesia daquele que recebia alguém debaixo do seu domínio, alguém que recebia uma pessoa debaixo do seu telhado. Geralmente o viajante, porque nos tempos de Jesus nós precisamos entender que as pavimentações das estradas eram muito precárias. Lavar os pés do viajante, daquele que era recebido com hospitalidade, era não somente trazer refrigério por causa da caminhada, mas era também um ato de purificação, da limpeza dos pés do viajante. Imagine que a maioria dos calçados no tempo do Senhor Jesus Cristo eram calçados abertos, espécies de sandálias. Imagine também que as pavimentações eram muito poucas. Na sua maioria, os viajantes viajavam através de terra, de areia, de poeira. Os pés eram o local de depósito daquela sujeira. E para piorar um pouquinho a situação, nós precisamos lembrar que todo transporte naquele tempo também para os viajantes era feito por tração animal. Então, no meio do caminho, obviamente, existiam, misturado com aquela poeira, aquela terra batida, muita defecagem animal. Então, os pés eram um depósito ali de sujeira, de cansaço, inchaço e, ao mesmo tempo, de esterco animal. Por isso, então, quando alguém recebia alguém debaixo do seu domínio, da sua casa, ele oferecia o chamado de lava-pés. O lava-pés era aquilo que ia trazer, então, o refrigério para os pés, o descanso, o alívio, mas era também aquilo que ia remover as impurezas, retirar os detritos animais. Por isso mesmo, o anfitrião não era quem lavava os pés. Quem lavava os pés era um dos seus servos, um dos seus escravos. Escravidão era muito comum naquele tempo. Então, dentro da casa, era selecionado o escravo menos talentoso para fazer o lava-pés. Aquele escravo menos honrado, porque até entre escravos e escravos existiam classes, existiam escravos que tinham muito valor, até monetariamente dizendo, escravos com inteligência, escravos com força física, alguns até com sabedoria começavam a ser colocados até como conselheiros, dependendo da pompa e envergadura da casa. Mas o pior dos escravos, geralmente aquele que não tinha talento nenhum, geralmente aquele que não tinha inteligência, aquele menos desprovido de força, o mais inútil de todos, era justamente ele, o escolhido
para lavar os pés, porque esse era um serviço de menor dignidade. Era um serviço até humilhante. Por isso, o apóstolo Simão Pedro vai dizer: os meus pés o Senhor não lavará. Jesus, então, traz a réplica dizendo para Pedro: se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. O Senhor Jesus se abaixa até a menor das classes, até o maior nível de servidão. O Rei do Universo, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, ele se faz o Cordeiro de Deus, aquele que vai se imolar por nós. E naquela noite ele se humilha a ponto de demonstrar para os seus discípulos a maior de todas as lições de humildade, lavando as impurezas dos detritos, dos restos de fezes animais que estavam depositados nos pés dos seus discípulos. Jesus então está querendo nos dizer com isso que nós devemos também nos humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. Mas também há uma outra lição aqui aprendida, que se o Senhor Jesus não limpar as nossas impurezas, as mais baixas delas, as mais sujas delas, se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não nos rasgarmos diante dele, se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não liberarmos tudo aquilo que está depositado como lixo e restolho na nossa alma, ele não tem parte conosco. Então que nesse dia eu espero que você pegue todo esse lixo e você coloque diante de Deus, diante de Jesus Cristo, aquele que tem poder para te lavar de todos os seus pecados. Peça a Ele perdão se você já roubou, se você já se prostituiu, se você leva uma vida promíscua, se você é mentiroso, se você é infiel nos negócios, se você é infiel no casamento. Peça hoje perdão ao Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder para te lavar de toda impureza. E Ele vai então te purificar, te restaurar, para que daqui em diante Ele possa ter parte na sua vida também. Eu espero que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te traga o mais puro dos sentimentos, para que você se arrependa dos seus erros, confesse a Ele e deixe ser limpo por Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom!